Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma espécie de react em filosofia do direito, analisando, né, a obra de uma forma totalmente espontânea, totalmente improvisada. Né, é uma forma que eu encontrei aqui de poder fazer um conteúdo rápido, né, sem muitas delongas. E vou ler o texto e já colocar, né? Eu não sei se eu divulgo o nome da pessoa. Mas, enfim, eu vou tentar projetar aqui o texto, e aí, ó, pelo menos o nome aqui, acho que vocês vão conseguir observar, que é uma análise epistemológica da teoria pura do direito. Vamos lá, ó, rapidamente, tá? Hans Kelsen, jurista austríaco de origem judaica, nascido em 81. Gente, eu até acho válido você situar a pessoa no tempo, tá? Mas para análise filosófica, que visa o conteúdo e uma visão interna, dependendo da perspectiva, é importante você fazer um contexto histórico, teórico, vamos dizer assim, histórico filosófico, mas traçar biografia para você poder ler a obra é algo completamente equivocado, a não ser que você se atenha a uma metodologia historicista, histórica, mas é muito complicado você analisar, porque envolve uma teoria psicologizante, né, do pensamento, e a gente tem que observar os argumentos em si. Mas, na verdade, assim, eu vou pegar esse texto apenas como um mote, poder dar algumas indicações de como um autor tão significativo no direito brasileiro, tão fundamental para a teoria do direito, para o pensamento jurídico, para a formação de cada um, é simplesmente. Nem sei o que dizer, mas vamos lá. É complicado. Vocês vão observar aqui. Hans Kelsen, cuja teoria pura do direito será objeto da análise do atual trabalho, a chama de trabalho esse artigo pequeno aqui. Mas parece uma reportagem, uma coisa de revista. Pode ser apresentado como um pensador do seu próprio tempo. Bem, não sei exatamente o que ela quis dizer aqui, a gente tem que observar. Mas que pensador que não é fruto do seu próprio tempo? Né? É importante observar que o Kelsen está preso, né, como todo autor, aos ditames metodológicos, epistemológicos, a, ao pensamento da época. Qual o propósito dela dizer isso? O propósito é isso aqui, ó. Ele radicaliza toda uma guinada positivista que vinha sendo realizada desde o século XIX. É importante observar que o positivismo jurídico se inicia no início do século XIX. E o que quer dizer guinada positivista? É muito estranho dizer, porque se foi um século depois que Kelsen começou a escrever, a teoria o doutorado dele em 1911, a teoria por direito em 1974. Pô, é muito tempo. Que guinada é essa? Que demora 100 anos. E ela fala, ó, radicaliza. Ele radicaliza. Gente, o Kelsen, ele basicamente é tido como o autor positivista, aqui no contexto brasileiro. Então, as pessoas querem contrapor esse positivismo com qualquer concepção de justiça ou teoria moralista do direito ou do direito natural. Mas é importante observar que o Kelsen tinha como principal foco não somente afastar a teoria do justnaturalismo, como combater o positivismo anterior, das mais diferentes vertentes. É só você observar o livro famoso do Larens, A Metodologia da Ciência Jurídica, que você observa
quais são as diversas correntes positivistas, e todas elas positivistas, porque a teoria do direito natural ela entrou em decadência na passagem do século XVIII para o século XIX. Então, o positivismo ele nadava de braçada, não tinha adversário. Né? Eles, na verdade, discutiam entre si. Né? É lógico, depois saíam correntes sociológicas, e é isso que o Kelsen queria combater. Ele queria fazer uma depuração do próprio positivismo jurídico, principalmente. Tá? Então, dizer que ele é fruto do seu próprio tempo e correspondendo a uma guinada positivista é muito impreciso, muito aéreo, muito vago e dá informação equivocada. Até porque já apresenta o Kelsen um radical, ele radicaliza. Né? Ele não radicaliza nada. Ele não é um radical, pelo contrário. Ele é alguém que é um positivista com um preparo científico que permitiu alçar a sua teoria a uma condição que as outras não tinham, um status científico que as outras não tinham. Isso é radicalizar? Na medida que ela tenta separar o direito positivo, como assim, não consegue, hein? Aspectos que são estranhos, como o direito natural. Eu vou falar basicamente o que é isso, né? O que é a teoria pura? A teoria pura do direito não é isso, tá? A teoria do direito não é uma tentativa de afastar o direito natural e aspectos estranhos do direito positivo. Não é isso. A teoria pura, ela quer afastar, ela quer criar uma verdadeira ciência jurídica. Então, ela afasta outras ciências e não aspectos estranhos ao direito. Ela não mira a teoria pura do direito no direito, na realidade, vamos dizer assim. Ela mira na teoria. A teoria que é pura, não o direito que é puro. Então, você vê, é impressionante. Eu estou aqui num terço do parágrafo e já tem um monte de coisa que é totalmente deturpando o pensamento do autor. O fundador da escola de Viena, esse nome também é muito complicado, já ouvi falar do normativismo, né? A escola de Viena é uma coisa muito estranha. Devia ter uma nota de rodapé aqui para dizer exatamente que escola que é essa. Onde é citado, de qual é a referência. Da qual participaram grandes juristas como Alfred Merkel, Felix Kaufmann e Joseph Kunz. Então, foi influenciado. O Kelsen foi influenciado quando se encontrava no exílio na América, pela escola analítica inglesa, mais especificamente pela ideia de John Austin. Gente do céu! O livro do Kelsen é de 1934. Ele foi para os Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Como é que a principal obra dele foi influenciada pela escola analítica inglesa se ela foi antes? E corresponde a uma radicalização das ideias do Austin, que naquele contexto, já na Inglaterra, né, que ele foi, e vai apresentar em Hart, né, o seu ponto alto, não estava já em voga. Né? Haja vista a identidade de objetos de ambas escolas, o direito positivo, levadas às últimas consequências à teoria austiniana. Meu, o que é isso, cara? Não tem nada a ver. Então, todo e qualquer ciência positivista ou teoria positivista tem o mesmo objeto. Isso aqui é altamente impreciso. Né? Positivista é o qualificativo normalmente atribuído à obra jurídica. Gente, o Kelsen se assumia como positivista e ele defendia que não há ciência jurídica que não seja positivista. Não é o qualificativo normalmente atribuído. Ele se identificava assim e o projeto dele era a construção de uma teoria positivista do direito. Porque se considera sua assumida pretensão de somente descrever as normas jurídicas existentes, tomando-as por coisas existentes
como padrões de comportamento a serem apreendidos pelos cientistas do direito, retirando desses a tarefa reservada à filosofia do direito de questionar a validade das normas. Ó, primeiro, Kelsen realmente pretende descrever a teoria positivista do direito, até hoje, ela é uma teoria descritivista, em oposição a uma teoria normativista. E isso é fundamental para a teoria pura, exatamente porque é a única possibilidade que Kelsen atendia de estabelecer uma ciência em que não se posicionava politicamente, avalorativamente, de uma forma neutra, porque a verdade não envolve valores. Se você parte com uma concepção de verdade a priori, ou uma concepção de verdade que contamine a sua visão, você não consegue descrever a verdade. E o que é a verdade? A existência das normas, que formam um sistema. E essa existência, ou verdade, ela se traduz no conceito de validade. Certo? Olha o jeito que ela fala sobre a validade. Retirando destes a tarefa de questionar a própria validade dessas normas. Aqui ela utiliza a palavra validade num sentido completamente diferente do Kelsen. Tá? Validade é uma observação, vamos assim, factual, descritiva da realidade jurídica, independentemente das suas próprias concepções valorativas. Você pode dizer que o direito nazista é direito, ainda que você ache odioso, né? E ela relaciona a realidade jurídica com o comportamento, lembrando a famosa escola de Cócio, da Argentina, que observava no comportamento das pessoas, Carlos Cócio, o direito. E é justamente o contrário que o Kelsen quer estabelecer, porque o Kelsen não observa o comportamento, ele não observa a realidade material, a realidade factual, no sentido que se estabelece no tempo e no espaço. A realidade para Kelsen é o dever ser, um mundo normativo, completamente independente de aspectos comportamentais. Retirando desse a tarefa reservada à filosofia do direito de questionar a validade dessas normas, isto é, emitir juízos de valor com relação ao seu conteúdo. Para eles, para ela, validade ou sem validade é emitir juízo de valor. Ou seja, algo é direito se é valorativamente bom. Algo é válido se é valorativamente bom. Porém, Kelsen diz exatamente o contrário. Validade de uma norma se estabelece por outros critérios, quais não sejam os valores, a concepção de justiça. É isso. Então, a ideia de validade aqui é completamente diferente. Bem, já fiquei demais, gente. Só terminar esse parágrafo, depois vou continuando. O direito dessa perspectiva descreve o valorado como justo, ou seja, o valor que foi objetivado por meio da positivação do direito, e não que deveria ter sido ou deveria ser valorizado dessa forma. Mais um problemaço aí, né? Porque ela mistura as coisas, dando a entender que Kelsen afirma que se algo existe, é válido, é positivado, é justo. E é justamente o contrário. Né? Ele diz que algo pode ser válido, ainda que não seja justo. E que qualquer apreciação sobre a justiça não faz parte dos objetivos de uma teoria pura do direito. Depois eu continuo, tá? Isso aí. Só vou terminar aqui. Se vocês gostaram, eu continuo. Um abraço.